Olá, gente! Estamos estudando seitas e heresias. Já estudamos também sobre a seita do Reverendo Moon e agora vamos falar sobre unicismo, monarquismo e gnosticismo. Bons estudos e já estamos finalizando o nosso módulo, mas ainda tem muita aula aí para a gente estudar. Deus abençoe e boa aula. As seitas unicistas ou modalistas tratadas nesta lição são as que negam a doutrina bíblica, sem contudo negarem a deidade absoluta de Jesus. Diferem das que negam a divindade de Cristo, que estudaremos em outras lições. Vamos falar aqui do gnosticismo e monarquianismo. Gnosticismo. Esse nome em grego significa conhecimento. Os membros desse movimento ensinavam a salvação através de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Essa doutrina era nada mais que um enxerto das filosofias pagãs nas doutrinas cristológicas. Segundo ela, o Senhor Jesus não teve um corpo, isto é, não veio em carne. O seu corpo seria uma mera aparência. Seu período de maior influência foi entre 135 a 160 depois de Cristo. O apóstolo João enfatizava que o Verbo se fez carne, João 1, versículo 14. E que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 3. É bom lembrar que os escritos joaninos são do final do primeiro século e que foram escritos na cidade de Éfeso, então capital da Ásia Menor, onde surgiu o gnosticismo. Monarquianismo. A igreja saiu ilesa dessa batalha contra o gnosticismo, mas restou a preocupação dos cristãos sobre a divindade do Logos e o monoteísmo. Os pais apostólicos se empenharam tenazmente nessa luta contra heresias. Daí surgiram os monarquistas dinâmicos e os monarquistas modais. Monarquistas dinâmicos. Os monarquistas dinâmicos afirmaram que Deus concedeu força a Jesus, poder e adotando-o como filho, negando assim a divindade absoluta de Jesus e também a Trindade. Era o prenúncio do arianismo, que no início do terceiro século negava a eternidade de Jesus, considerando Cristo um Deus de segunda categoria. Já os monarquistas modais ensinavam que as três pessoas da divindade se manifestavam de vários modos, daí o nome modalistas. Ensinavam também que o Pai se encarnou em Cristo e sofreu com ele. No Oriente eram chamados sabelianistas, pois o heresiarca Sabélio foi quem mais se destacou na propagação desta heresia. Segundo a doutrina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas três aspectos da divindade, sendo, portanto, uma mesma pessoa. Deus era Pai na criação e na promulgação da lei, Filho na encarnação e Espírito Santo na regeneração. Os unicistas modernos restauraram o modalismo. O sabelianismo, em consequência do intenso combate do cristianismo, chegou a desaparecer completamente da história. Depois de muitos séculos, reapareceu através da seita Só Jesus, em 1913. Há muitas seitas modalistas na atualidade. Vamos mencionar apenas as principais. Dentre as várias seitas modalistas da atualidade destacam a seita Só Jesus, fundada por John Shepp em 1913, ensina que o batismo salva, que é um erro idêntico ao da Congregação Cristã no Brasil, e que deve ser realizado somente em nome de Jesus. Seus adeptos não seguem a fórmula batismal de Mateus capítulo 28, versículo 19, que é batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa seita provocou muitas divisões da igreja evangélica. Ela mesma depois se dividiu em várias facções, entre elas a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Tabernáculo da Fé, fundada por William Ryan Branham, que nasceu em 1906 e morreu em 1965. Ele era chamado de o profeta do século e mensageiro do Apocalipse, juntamente com os demais fundadores da seita. Branham arroga para si a mesma autoridade dos profetas e apóstolos da Sagrada Escritura e nega a doutrina bíblica da Trindade. São modalistas e batizam em águas mencionando apenas o nome de Jesus. A igreja Voz da Verdade, sendo uma igreja muito organizada, que tem um grupo muito preparado, com louvores que tocam em muitas igrejas, nega também a autenticidade da Trindade e batiza também só em nome de Jesus. Muitas igrejas hoje já não cantam mais as músicas do Ministério Voz da Verdade.
igreja local. Seu principal colaborador é Witness Lee, conhecida por seu ônibus expolível e por seu jornal Árvore da Vida, faz proselitismo camuflado, sectário e desleal nas igrejas. São modalistas, ensinam que a divindade consiste em uma só pessoa. Como Sabélio, usam com frequência a palavra pessoa para cada pessoa da Trindade, mas com outro sentido. Usam até o nome Trindade, mas são averso a esse ensino bíblico.